Cristãs. A minha. Vai para o céu, vai para o céu. Vai para o céu. Ó, Moisés, tem um cafezinho, você que é novo, fica à vontade, tá? Só que ninguém recebeu isso, não. Só para você a aula tem o seu professor da sala. Isso. Então, Luiz Percol, História das Doutrinas Cristãs. Um grande teórico da igreja, bem seguro para você estudar. Um bom manual para quem gosta. O outro é esse aqui, ó. Este eu gosto porque ele faz o quê? Isso que a gente está fazendo na sala de aula. Eu ouço, que é batista, eu digo, tem que dizer uma coisa, o reverendo Marcos Kleber não gosta dele, que acha que ele é meio arminiano, mas como eu sou pastor titular, eu posso usar. É o seguinte, o Roger Olson, o que ele faz isso? Ele pega a história da teologia, então ele pega exatamente o que a gente está fazendo, como se desenvolveu, né, historicamente determinadas doutrinas. Muito bom, vai até o período da reforma e pós-reforma. E este outro novo, a Márcia não ensinaram, né? Eu já sou o dinheiro para História do Pensamento Cristão, volume 1, 2 e 3, do Justo Gonzalez. O Justo Gonzalez, que foi um autor muito conhecido, ele tinha uns livrinhos, que era a História Ilustrada do Cristianismo, uma coleção de 10 livros, todos eles bem fininhos. Eu acho que eles condensaram aqui nesta obra. Esse daqui, os 3 livros, R$105. É uma promoção. Se alguém tiver interesse, como eu comprei recentemente o seu preço, os outros eu não sei. E é da nossa editora, a gente tem que se desconto, porque sai de 170 e poucos, 105. Então, desconto razoável, não é? Tá bom? Deixa eu tomar um gole de café, senão eu esfrio. Recapitulando, o que é que você está ligando? Presente de Natal? Presente de Natal, pede outra coisa. Vai enganar, né? Dória, custa R$500. Custa R$500, é ótimo para dar de presente de Natal, isso é excelente. Pastor, a Márcia deixou você comprar? A Márcia não deixou comprar. Eu fui na editora e não resisti à tentação. Mas eu tenho uma razão, porque eu estou dando aula para vocês e vocês estão exigindo muito. Vocês estão exigindo muito. Eu tenho que estudar mais, porque essa classe é muito exigente. Deixa eu falar, vamos recapitular algumas coisas. Eu espero que seja útil essa recapitulação também para quem não está. A igreja primitiva, aquela igreja inicial, lá de Atos dos Apóstolos, ela começou justamente debaixo da autoridade do ensino dos apóstolos. Mas não sei se vocês sabem, os apóstolos morreram, né? O último deles a morrer, quem foi? João. Quem? João, o último dos apóstolos a morrer, possivelmente ali próximo do ano 95, né? Do século. Que século que era? Século I. A gente sempre confunde, né? Lembra que o século é no ano 100, século II. No ano 200, século III. No ano 2000, século 21, sempre uma mais. Tá bom? Apóstolos eram os líderes da igreja. Tanto é que eles escreviam cartas. Havia problema numa igreja, havia problema em outra. Eles escreviam cartas e eles eram respeitadíssimos. E eles entendiam que o que estavam fazendo era inspirado por Deus. Só para ter uma ideia de como eles entendiam isso, abra aí nas cartas de Pedro. Vou pegar isso como exemplo. Por exemplo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, alguém lê para mim o verso 16 e 17? Eu tenho que corrigir um nome que eu falei a semana passada, porque eu tenho um nome na minha cabeça, eu sempre lembro dele, que é o Atanásio. Eu troquei o nome do Atanásio na aula passada, já eu coloco o Atanásio no lugar dele. Vocês que estavam apontando nomes para filhos, tá?
sempre lembro do Atanásio, toda vez eu cito o Atanásio, embora ele também tenha sido um campeão da ortodoxia, porque se você quiser anotar, eu vou substituir já quando eu chegar no bom. No lugar de Atanásio, anote o nome do filho, Tertuliano. Tá? Mas eu chego lá. Vai lá, primeiro aí, 16 e 17. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa foi enviada a seguinte voz: esse é o meu filho amado, em quem me compraram. Então veja, a doutrina cristológica, a doutrina ligada a Cristo, foi dada pelos apóstolos. Eles dizem assim: nós não inventamos isso. O que nós demos a vocês foi uma mensagem correta, porque nós vimos e aprendemos isso do próprio Cristo. Essa era a percepção que eles tinham do trabalho que estavam fazendo. Agora, dessa mesma carta, no capítulo de número 3, verso de número 14 e 16. Pode ler. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Continua. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Continua até o 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Só chamar a sua atenção para isso que ele diz aqui. Ele fala assim: olha, vocês. Bom, primeiro as coisas que Paulo escreve para Pedro, ele achava que era difícil, né? Ele diz assim: mas tem gente que deturpa o que Paulo diz nas suas epístolas, como deturpam as demais escrituras. Então, Pedro, aí ele falou do Velho Testamento. Pedro entendia que o que os apóstolos estavam fazendo era a continuidade daquilo que os profetas haviam feito, e a própria Bíblia atesta isso, que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Então, os apóstolos, eles conduziram a igreja. Especialmente, a principal obra dos apóstolos foi nos dar o que a gente pode chamar de Novo, que a gente passou a chamar de Novo Testamento, os seus escritos, que se somaram ao Velho Testamento e se tornaram a regra de fé de toda a cristandade. Só que é o seguinte: os apóstolos morreram, como eu já disse, como vocês pensaram. E aí, o que a igreja fez? A igreja precisava continuar a sua jornada de fé. Nós vimos lá, já no Novo Testamento, já tinha controvérsias, já tinha dificuldades teológicas. Tanto é que os apóstolos escrevem suas cartas. Então, quem é que iria fazer a sequência desse trabalho? Aí nós falamos de um grupo de homens que tinham convivido com os apóstolos, tinham aprendido com os apóstolos a sua fé e passaram a ser os líderes da igreja. A gente chama esse grupo de pais apostólicos. Não só homens, como escritos, né? Existem alguns escritos antigos, a Epístola de Barnabé, de Joaquim, a sua de Hermas, que eu citei semana passada. Esses escritos eram atribuídos a pessoas que tinham convivido pessoalmente com os apóstolos. Eles tinham convivido com os apóstolos, e tinham aprendido dos apóstolos a sua doutrina e agora se tornaram os líderes da igreja. Estes homens, o seu principal trabalho foi cuidar da igreja, principalmente nas questões morais. Além de Judas, só para você ter uma ideia, uma das cartas que vamos citar, um dos problemas que estava acontecendo na igreja. A Epístola de Judas, versículo de número
preocupado, já mostra, na época dos apóstolos, uma tendência, que era a tendência de ter um cristianismo com misturas imorais. Gente, eu sou cristão, vou para o céu porque eu sou cristão, então o que eu faço não importa. Hoje em dia não tem mais isso, né? Os crentes são todos eles muito bem comportados, não entram na internet para ver coisa pornográfica, o crente não fala palavrão, não conta piada suja, né? Naquele tempo eu acho que se tivesse internet teria esse tipo de gente. Vai lá, Jonas, versículo 4. Vamos lá, quem não leu a Bíblia hoje ainda. Pois certos indivíduos se introduziram como simulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta revelação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Veja só, transformar em libertinagem a graça de Deus, isso já no tempo dos apóstolos, mas depois que os apóstolos morrem, gente, isso começa a virar uma praga. Tá? Uma praga. Toda a igreja tinha um cidadão que torcia para esse grupo de heresias. Tá? Esses cidadãos foram combatidos fortemente por esses líderes e usavam os mesmos recursos dos apóstolos. Eles escreviam material combatendo isso. Tá? Entre eles, um dos nomes mais conhecidos era o bispo de Esmina, chamado, já ia escrever o nome que não é o Policarpo de Esmina. O Cláudio Giovanni falou que era o Policarpo Quaresma e Machado de Assis, né? Policarpo Quaresma é de Machado de Assis. Policarpo de Esmina. Policarpo de Esmina, que foi martirizado na sua morte, aquele famoso bispo, conviveu com João, teria convivido com João e ensinado muito. Ele se tornou tão importante para a igreja do século II como João tinha se tornado importante para o final do século I. Era uma referência, tanto é que o imperador mandou matá-lo, mandou persegui-lo, ele estava escondido, ele foi preso em casa, já um homem já de mais de 90 anos, foi queimado vivo. E ele é que tem depois dele, um cidadão tertuliano, que eu falei para vocês, vai dizer assim, olha, a morte dos cristãos é a sementeira da igreja, né? O martírio dos cristãos é a sementeira da igreja. Bom, então o século II foi um século marcado por lutas contra heresias dentro do cristianismo. Tá? Já começava uma perseguição contra o cristianismo no Império Romano, até que nós temos aqui um martírio de Policarpo de Esmina. E o século III vai começar com uma diferença. Então, estamos só recordando. No século III, os pais apostólicos morrem também. Então, nós já não temos mais aquela geração de homens que estavam ligados aos apóstolos. E começa a ver como eles cuidaram muito dessa questão moral. Eles não perceberam a infiltração do cristianismo das heresias de cunho grego, filosóficas e judaicas, principalmente as filosóficas. Uma grande influência da filosofia grega no mundo cristão. Por exemplo, aquele negócio, cuida da alma, que o corpo já era, né? Não parece, mas isso era uma filosofia grega. Porque os gregos acreditavam que o corpo era a prisão da alma. Então, para eles, o crente, né, tinha que cuidar das coisas espirituais. Os gregos achavam isso, que as coisas elevadas eram as coisas do pensamento, da filosofia. Aí tem aqueles ideais de Platão, a ideia dos mundos, do pensamento, da libertação do corpo. Até hoje em dia a gente ainda tem um pouco disso, né? Eu até brinquei semana passada. O que é mais importante, cuidar das coisas espirituais ou do corpo? Né? A gente fica meio assim para dizer tudo, porque parece que a alma é mais importante que o corpo. E não é não, irmão.
raiz antiga grega de pensamento, de que a alma tem um valor maior que o corpo. Bom, a gente até tem textos bíblicos, né? Porque o corpo volta para o pó, a alma vai para Deus. Então, essa percepção, não só essa, mas de várias outras influências do pensamento deles, foram muito fortes neste período. E aí, a igreja que antes cuidava só do comportamento, entre aspas, precisou começar a cuidar também do pensamento da igreja. É lógico que não é uma coisa separada, o século terceiro, só isso, o século terceiro, só didático. Então aqui surgiram o que a gente vai chamar de pais ortodoxos. Quem eram esses pais ortodoxos? Ou apologistas. Se você for procurar na internet, você vai encontrar assim, apologistas desse período. Eram homens da igreja que foram estudando a doutrina cristã para combater justamente essas heresias, principalmente as de origem grega. Junto com o combate às heresias, tinha um outro problema, que começava a perseguição. Pois é, foi aqui no século III que surgiu a maior perseguição contra os cristãos. Teve aqui um imperador, dois imperadores, né? O Décio e o Diocleciano. Esses dois, principalmente o Diocleciano mais no final do século III, eles mataram cristãos. Eles tinham ideias mirabolantes para matar cristãos, né? Eu falei aqui para vocês, aquele costurar o cristão na pele de um animal e deixar no sol para cozinhar, né? Prender vários cristãos no quarto e pôr fogo. O Diocleciano inovou, fez esportes com os cristãos, né? O cristão não era nem soltava um leãozinho de fome, né? E o cristão corria do leão. E a graça era ver, não sei qual era a aposta que eles faziam, mas qual é o leão que vai comer mais cristãos ou qual é o tempo que o cristão fica em pé. Eu sei que essa foi um período de grande perseguição. Só que havia apologistas que lutavam para provar ao Estado que eles não eram uma religião que precisava ser perseguida. Então, havia uma apologia contra o pensamento grego e uma apologia contra o pensamento romano. Então, esses pais ortodoxos foram muito importantes. Entre eles, eu falei que era Atanásio, não é, é o Tertuliano. Então, corrija o escritor do Quaresma também. Tá. Ótimo. Plínio Barreto. Lima Barreto. Ele precisa ser atualizado esse negócio. Quem tinha que saber não continua, né? Foi só um chute, né? Na hora O Tertuliano, ele começa a perceber que havia no seio da igreja até mesmo cristãos de boa reputação, como Orígenes, foi um grande pregador, que tinham influência grega. E o Tertuliano vai se tornar um campeão da ortodoxia. De que maneira? Ele vai se tornar um campeão da ortodoxia defendendo contra heresias até mesmo desses cidadãos cristãos de boa reputação. E ele vai dizer, vem cá, os cristãos estão inventando doutrinas porque talvez eles estejam usando demais os escritos platônicos. Então Tertuliano vai estabelecer que na igreja, vai trabalhar com a ideia de que na igreja, para poder formular doutrinas, nós precisamos somente das Escrituras. E ele vai ser o primeiro a dizer: as Escrituras são a nossa única regra de fé. O Tertuliano, então, assim, mas quais são as Escrituras que nós vamos usar? Porque até então tinha umas 3 cartas de Paulo no lugar, as 4 que foi dado para outra igreja. A igreja usava só a carta que foi dada para ela. Tinha gente que dizia que os escritos de João não servia. Tinha gente que dizia só os escritos de João que servem. Quais são as nossas escrituras? O Tertuliano, então, vai ser o primeiro a fazer uma lista básica do Novo Testamento daqueles 27 livros que hoje a gente usa.
Eles tinham muitas dúvidas. Se deveriam incluir, por exemplo, a carta de Judas, a carta de Tiago, porque não tinham sido escritas por apóstolos. Eles tinham dúvidas se deveriam incluir o pastor de Hermas, que era um escrito que era muito usado na igreja. Mas de qualquer maneira ele vai dizer, estes aqui são os livros que nós vamos usar na igreja. Tertuliano era de uma cidade chamada Cartago, que fazia rivalidade com uma outra cidade chamada Alexandria. Na cidade de Alexandria, Orígenes era de Alexandria, defendia-se muito mais um cristianismo com influência grega. Já Cartago não, um cristianismo mais prático. A gente só estuda a Bíblia, nem presbiteriano, né? A gente só estuda a Bíblia, só não era presbiteriano totalmente, vocês vão ver por quê. A gente só estuda a Bíblia, nós não aceitamos os escritos de Platão como escritos verdadeiros. Orígenes, não sei se foi Orígenes ou Clemente de Alexandria, que defendeu que Platão tinha sido inspirado por Deus. Então vocês terem uma ideia. Mas a gente não deve culpar esses homens, porque até então não havia o que a gente tem hoje. Eles estavam tentando entender o que Deus estava fazendo. E Deus estava trabalhando na história. Importante saber isso. Que isso não aconteceu só ao sabor da vontade dos homens. Deus estava organizando a sua igreja, gente. Para organizar a sua igreja, até a heresia foi importante. Porque os homens de Deus começaram a formular a respeito da sua fé. Para chegar no Novo Testamento, nas Escrituras, não terminou aqui. Mais para frente, aí sim, Natanael e outros vão fechar a ideia. O cânone é este. Mas Deus está trabalhando na história, isso para mim é muito importante. Para a nossa matéria aqui, que é psicologia, no centro de todas essas discussões estava justamente a discussão: Cristo, Jesus pode ser Deus? Essa é uma grande pergunta. Jesus pode ser Deus? Porque, por exemplo, no pensamento dele, Jesus não podia ser Deus e ser homem. Por que não podia ser Deus e ser homem? O que vocês acham? O pensamento para cristãos de pensamento grego, na sua teologia, por que Jesus não podia ser Deus e ser homem ao mesmo tempo, e perfeitamente Deus e perfeitamente homem? Porque Deus não podia ter um corpo. Deus assumir um corpo humano era regredir, não progredir. Não cabe na ideia do Deus, da ideia grega de Deus, um Deus homem. Então várias doutrinas foram surgindo que tem a ver com essa dúvida. Por exemplo, a doutrina, já falei para vocês, docética, que Cristo tinha só uma forma, uma aparência humana. Você olhava, parece homem, mas ali era só um holograma. Jesus não era de verdade homem. Você tem outros, como eu tipo cidadão, e outros, que diziam o seguinte, que Jesus Cristo era um homem até os 30 anos de idade. Homem comum, filho do carpinteiro. Só que quando ele completa 30 anos, que ele é batizado, ele recebe um dom especial. O Logos celestial vem sobre ele e o capacita a fazer a obra de Deus. Então ele não era Deus, mas com a capacitação do Logos ele assume alguns atributos de Deus, e aí ele age como se fosse Deus. Então assim, essas doutrinas, gente, eu sei que a gente se escandaliza um pouco hoje com essas teologias estranhas para nós, mas se você vivesse naquele tempo, era fácil você ser ou um modalista, ou um eutiquianista, ou como eu falei há pouco, um docético. Você fala, não tem lógica. Pastor, tinha também que, como o homem é corruptível, eles não imaginavam Deus como homem. De jeito nenhum. Por mais que Jesus Cristo tivesse sido perfeito no seu comportamento, segundo o testemunho dos apóstolos,
Muitos falavam que aquilo era um absurdo, né? Seria um absurdo dizer que Deus é um homem. Então a doutrina cristológica, ela esteve no centro de quase todas essas discussões aqui do século III. E ela começará a ser mais resolvida no século IV. Gente, muito confuso? Oi? Muitos detalhes, né? O que eu queria que vocês soubessem é só o seguinte: o que eu quero que vocês saibam? Mais ou menos, vocês entendessem que as doutrinas que nós esposamos hoje, elas foram desenvolvidas principalmente nesses períodos aqui, tá? Porque assim, é bom que a gente saiba como é que a gente crê do jeito que a gente crê. Por que a nossa Bíblia tem só esses livros que a gente tem hoje? Que não é o nosso assunto. Um dia a gente vai estudar como é que eles chegaram nessa conclusão. Tá? Mas sobre Cristo ser Deus. Porque até hoje nós temos pessoas no nosso mundo que se dizem do ramo cristão que não creem que Cristo seja Deus. Você já bateu na sua porta lá, um homem com uma pastinha e uma mulher ao lado dele, às vezes uma criança, com umas revistinhas, dizendo para vocês, você acredita que nós vamos, que esse mundo será destruído? Começa a ser não, e a raiz da doutrina deles começa aqui, comecinho do século IV. Antes de passar para o século IV, eu vou falar de uma coisa muito especial. Um cidadão que eu comentei a semana passada. Esse cidadão se chama, Cipriano. Cipriano não era um teólogo, ele era também de Cartago, que nem Tertuliano. Ele não era um grande teólogo, ele não defendeu grandemente nenhuma doutrina. Defendeu, mas não estava entre os da academia, não era do Eurojumper, né, do século IV. O Cipriano, ele vai se destacar porque ele vai falar assim: bom, a igreja está muito dividida. E a igreja tem muitos ensinos heréticos. Então o Cipriano fala assim: nós temos que corrigir isso. Sabe um jeito de corrigir? Nós vamos limitar quem é que pode ensinar na igreja e quem é que tem que unir a igreja. O Cipriano tem uma grande ideia. Assim, nós vamos, já existia isso, mas Cipriano usou isso de forma muito mais direta. Cipriano assim: nós vamos fortalecer o poder dos bispos. Já havia bispos aqui, o Tertuliano era um bispo. Já havia bispos trabalhando na igreja, mas até então, o crente comum lá no, como é que chama? O nome daquela última cidade do Brasil, assim, Oiapoque, né? A igreja lá no Oiapoque, o Vlad é um dos irmãos lá que mais entende de Bíblia. O Vlad ensina, o Vlad batiza, o Vlad distribui a ceia, o Vlad cria as heresias próprias. O Vlad é um capeta. Fica motivado muito não, Vlad. O Vlad é um capeta. Assim, na igreja era comum, o leigo estava fazendo isso, o leigo assumia esse papel. Às vezes havia pastores, presbíteros designados para fazer, e ele era leigo, ele podia estudar, mas ele exercia esse poder, esse papel, essa força. Isso estava causando dificuldades no final do século III. O Cipriano falou assim: nós temos que fortalecer o poder dos bispos, que eram entre esses presbíteros alguns que tinham mais treinamento, mais destaque. Então ele começa dizendo o seguinte: ele escreve uma carta e todos começam a entender essa carta como uma maneira da igreja se estruturar. Os bispos têm que ser obedecidos como autoridade sobre todos. O Cipriano, aí sim ele fala de teologia, ele liga a ideia de que a salvação, o Cipriano que diz isso aqui, ó, a salvação só existe na ligação com a igreja. Fora da igreja não há salvação. Mas como é que eu faço para ir para a igreja? Você tem que estar debaixo da autoridade de um bispo. O bispo representa a autoridade da igreja.
Mas aí começa a pergunta, mas quem que pode ser bispo? Quem que pode ser bispo? Pode ser o bispo Vlad? Pode ser o bispo Wilson? Pode ser o bispo Gil? O bispo Gil ia dar até nome de cantor de música gospel, né? Bispo Gil, né? Só assim, música gospel. Bispo Gil, com vocês, bispo Gil. Eu me colocava. Não, senhor Gil. Aí o Cipriano vai dizer o seguinte: não, só pode ensinar na igreja quem é bispo, mas não qualquer um que se diga bispo. Esse bispo tem que ser ordenado por um outro bispo que é reconhecido. Mas quem é esse outro bispo que é reconhecido? É aquele que foi ordenado por um outro bispo reconhecido. Mas quem é esse outro? É um que tenha sido ordenado por um dos apóstolos. Daí vem a ideia de, para ser bispo na igreja, tem que seguir a sucessão apostólica. Gente, e esse aqui foi o modelo de direção da igreja que perdurou por pelo menos 1000 anos na igreja cristã. Os bispos verdadeiros tinham de ser ordenados, os bispos, por outro bispo verdadeiro, por outro bispo verdadeiro, por outro bispo verdadeiro, até ter sido ordenado por um dos apóstolos. Uma igreja hoje que, né, uns só podem entrar e abrir, logo se foi aprovado por um outro. O problema é que o último dessa categoria aí, geralmente, ele não segue isso aqui, né? Senão ele seria católico romano. Reverendo, o senhor falou que teve um aí que andou com o João, né? Ali no começo aí. Mas foi aqui. Foi ali, né? Então, por exemplo, Policarpo deixou um seguidor e ordenou um seguidor disso. Aí eles vão tomando essa sucessão. Não me pergunto como é que ele tinha certeza que ele tinha possivelmente eles tinham registros históricos de quem era quem, né? Bom, enfim, o Cipriano ele vai se tornar um organizador da igreja. E como o bispado, só o bispado podia ensinar, então ele começa também a corrigir a questão das heresias, no sentido de que para ser um bispo tinha que ser ligado a outro, teoricamente receber influência de alguém correto. Mas é evidente que isso aqui não é uma coisa perfeita, né? Porque tinha um bispo, mesmo que fosse da sucessão apostólica, sempre tinha um que inventava alguma coisa diferente, tá? Sempre tinha um que inventava alguma coisa diferente. Ah, não tenha dúvida. Cipriano, meu filho, quer ser bispo. Eu não tenho nenhum relato desse tipo, mas quanto custa para ser bispo? Nunca a igreja. Nunca a igreja andou separada do poder político. Nunca antes na história dessa comunidade houve um problema desse tipo. O fato é de que nós chegamos no século III como uma igreja fortalecida através da unidade dos bispos. No século IV, através da autoridade dos bispos. E aqui entra um elemento novo, um elemento importante. Deixa eu apagar tudo isso. Alguém está copiando isso? Posso apagar? Mas ainda assim é melhor que os dias atuais, né, pastor? Que alguns se intitulam, né? Como é que é? Fala de novo. Nessa estrutura ainda é melhor do que atualmente, que hoje em dia as pessoas se intitulam apóstolo. Naquele tempo também, viu? Naquele tempo também tinha alguém que falava, só bispo, não, quer ser pianeiro ou não? Eles não estavam, não era assim tão vasto. Maurício, nessa época não tinha sido instituído o papado? Ainda não. Então surgiu antes os bispos do teu. Ah, sim, o papado vem daqui a pouco. Tá? Eu já conto esse papado. Então o Papa está sem moral. Escuta só. Perdeu moral. Século IV. Lembra do Diocleciano aqui? O Diocleciano perseguiu os cristãos fortemente. Mas o Império Romano estava enfraquecido.
eu sou o imperador. Depois disso, o Império Romano teve grandes divisões. Generais romanos, porque no fundo, sim, os imperadores. Vocês já viram aquele filme O Gladiador? Viram O Gladiador? Que ele era um dos generais do exército. Você vê aquela coisa assim, uma boia por baixo dos panos e tal. E você lembra do imperador desse filme? Assim, meio Mauricinho? Mauricinho, era meio almofadinho. Era meio almofadinho. Os imperadores começaram a ficar meio assim. Quero ser delicados também, mas assim, meio almofadinhos. Meio São Paulo, vai. Eu quero chegar nesse tipo, nem tanto. Mas assim, É isso. os generais romanos começaram a perceber o seguinte: esses imperadores são soldados. É a gente que faz todo o serviço e eles é que levam a glória. Então alguns imperadores começaram a falar assim: isso está errado, e nós precisamos corrigir isso. Eu quero pegar o nome só de um, deixa eu pegar aqui. Que haja nome romano, uma coisa mais difícil é nome romano. Você tem tudo na cabeça, né? Não, é porque eu estudei. Pelo amor de Deus. Como é que é o nome do imperador? Eu acho que é Maxêncio. Deixa eu ver se é Maxêncio. Nem lembro quem era. Pode falar. Deixa eu ver quem que é o imperador. Se não me engano, é um tal de Maxêncio. O nome assim parece. Deixa eu ver. Maxêncio, isso mesmo. Eu nem consigo lembrar esse nome tão simples. Um desses generais, Maxêncio. Eu acho que é assim que escreve, Maxêncio. É um nome bonito, filho, né? Não é romano, né? Importante. O Maxêncio toma Roma, vai até Roma e conquista Roma. E ele se autoproclama agora imperador. Como é que é? Ele era general. Ele era o general, né? O Diocleciano morre e o poder fica incerto. Os generais falam: é a nossa hora. Tá? Tipo uma ditadura militar. Aí o Maxêncio vai lá em Roma e conquista Roma. Mas pena que ele não é o único general que estava com vontade de ser imperador, né? Tinha um outro general chamado Constantino. O Constantino fala: quem vai ser imperador? Sou eu. O imperador Constantino sonhou com aquilo. E o Constantino fala: Maxêncio está muito folgado. Foi até Roma, sitiou Roma. Antes dele sitiar Roma, ele se ajoelhou, não sei se ele se ajoelhou, eu estou dramatizando, se ajoelhou e falou assim: eu não sei quem é o Deus que manda nessa região aqui. Olha, se existe um Deus mandando nessa região aqui, eu quero vencer essa batalha, dá uma força aí. E ele teve uma visão. E na visão ele sonhou com um símbolo cristão. Assim que os historiadores que contam a história dele, era até um bispo, esse bispo, já lembro o nome dele, ele é o biógrafo de Constantino. Constantino teve essa visão, e na visão ele ouviu uma voz: você vai ganhar, vai vencer essa batalha, se você estiver debaixo deste símbolo. Eu não sei qual é o símbolo, eu acho que é a cruz. Nos filmes que eu já vi, retrata a cruz. Mas havia outros símbolos cristãos, né? Bom, este símbolo cristão, ele acorda, manda pintar nos escudos do tal do símbolo, não sei como é que eles fizeram isso, e ele vai para a batalha e ganha a batalha. Pega o Maxêncio, joga ele no rio, o Maxêncio morre afogado e Constantino se autoproclama imperador. Essa batalha foi no ano 312. Olha isso, mas Constantino tinha
ele fundou Constantinopla, Foi ele que fundou não Constantinopla. tinha uma maneira muito ruim para se criar uma cidade. Então ele mudou de nome para Constantino e O depois tipo de história que eu acompanhei, foi aquele que eu citei lá do pastor que o Marcos Sérgio não gosta. Ele não fala isso, não dá esse detalhe. Não sei, você quer pesquisar para ver se tinha outro nome. Bom, de qualquer maneira, o Constantino em 312 se torna imperador e agora ele é simpatizante do cristianismo. Em 313 ele vai escrever um documento, 313 vai escrever um documento, esse é um documento importante do cristianismo, que é o chamado documento Édito de Milão. E ele diz assim: agora o cristianismo nunca mais vai ser perseguido. Ele não se converteu aqui. Porque ele precisava do status de ser o poderoso imperador. O imperador era Deus, gente. Ele continuou pagando. Até dizem, até perto da sua morte, no ano 330 e pouco, quando dizem que ele foi batizado no início. Não vamos entrar no meio. O que eu sei é que no ano 313, Constantino teve esse simpatizante do cristianismo. Daqui para frente ele começa a publicar documentos devolvendo os bens da igreja que tinham sido tomados e dando privilégios ao cristianismo dentro do Império Romano. Aí o Constantino teve uma ideia. Sabe o Cipriano, que unificou a igreja pela liderança? Constantino falou: olha, tem igreja, eu ia falar presbiteriana, mas não, tem igreja cristã em todo lugar. Tem na Itália, tem no Catar, tem na Ásia Menor, tem em Jerusalém, como tem cristãos. E o melhor, eles têm uma coordenação, porque eles têm bispos, eles têm. Ele olhou para o Império Romano e viu o Império Romano dividido, porque embora ele tenha se colocado como imperador, gente, tinha um monte de gente de olho no cara. Então ele achou que seria interessante usar esse poder, se espalhar na igreja de forma positiva para consolidar o seu próprio império. Então, o Constantino teve um momento que ele se declarou bispo, sucessão apostólica, que nada, eu sou imperador. Teve inclusive uma carta que ele escreveu que ele era o 13º apóstolo. O Constantino se tornou um líder da igreja. Só que o que o Constantino não esperava é que dentro da igreja dentro da própria igreja tivesse dissidências. Quando ela era perseguida não dava para ver muito bem. Mas quando ela está em paz, começa a surgir o cidadão lá do Oiapoque, o bispo Vlad, lá da Transilvânia, o bispo Vlad, com uma doutrina estranha. E aí começa a dividir a igreja que ele achava que era uma igreja muito unida. E surgiu um cidadão, mais um foi muito importante neste período. Um cidadão que era presbítero, ele não era bispo. O presbítero, é um presbítero hoje aqui? Não, esse que é aqui é o presbítero Aire. Este Aire ele tinha estudado como um bispo, ele tinha estudado como um professor, ele era de Alexandria, lembra da cidade de Alexandria? O Aire tinha estudado com um professor em Antioquia chamado Luciano. O Luciano era um cidadão que achava o seguinte: Jesus não pode ser Deus de jeito nenhum, senão a coisa está toda errada. E o Aire, a mesma coisa. E o Aire tinha um colega de turno. Esse colega de turno do Aire era o Eusébio de Nicomédia. Esse Eusébio de Nicomédia também achava que essa doutrina de Jesus não pode ser Deus de jeito nenhum. O que o Aire faz? Ele elabora uma doutrina, Ele era um estudante de teologia, candidato a bispo. Ele elabora
teologia, que Jesus realmente era o Verbo divino. Então ele não entrava nas condenações anteriores de gente que dizia que Jesus não tinha nada a ver com Deus. Ele era o Verbo divino, mas espera lá, não significa que ele era Deus. Ele era uma criatura de Deus, a principal criação. Aí ele ia na Bíblia, diz assim: se Jesus é o Filho, a Bíblia não diz: este é o meu filho, hoje te gerei. Está vendo? Ele foi gerado. Então ele não existiu sempre. Jesus não era eterno. Então ele não era Deus. Era uma criatura de Deus, muito poderosa, com alguns atributos divinos, mas de jeito nenhum ele era Deus. E a coisa pegou, gente. Um bocado de bispo achou uma coisa interessante. Lembra, nós tínhamos uma influência muito forte do pensamento grego. E eles acharam muito legal a ideia do Ário. Ele continua sendo poderoso, mas a gente não tem o problema de ter mais de um Deus. A gente continua sendo monoteísta, que nem os judeus. Então os gregos acharam legal, e os judeus da igreja também acharam muito bom, porque assim não tem problema de ter mais de um Deus. Lógico, essa doutrina tinha a ver só com Cristo, porque o nosso assunto é cristologia. O próprio Espírito Santo ele negava. Hoje os testemunhos de Jeová mostram a mesma arianice. E gente, isso se tornou um problema para Constantino, que estava dividindo a igreja mesmo. O Ário, o presbítero Ário, o bispo dele, lá de Alexandria, era um tal de Alexandre. Eu sei que é meio redundante, mas era o Alexandre de Alexandria. O Alexandre falou: o Ário ficou doido, devia ter um problema com o Ário lá no conselho, que era uma discussão. O Ário ficou doido, está falando besteira, e o Alexandre bateu forte. Mas Jesus Cristo é perfeitamente Deus, é perfeitamente homem, seguindo a doutrina de Tertuliano. Então, a coisa estava feia, a briga estava grande. O Constantino, que era meio assim, como é que é uma pessoa que olha demais para si com alto valor, assim, muito grande, Narcisista. pretencioso, como? Narcisista, Constantino. Disse: olha, eu sou imperador, você quer saber? Não quero governar em Roma. Eu vou criar uma nova Roma. E ele cria uma nova Roma bem longe de Roma. Aí ele vai para a Turquia. E lá tem uma cidade, onde hoje é a cidade de Istambul. Tinha uma cidade chamada Bizâncio. Ele já tinha tomado aquela cidade, tinha expulsado os reis bizantinos. E ele fala assim: aqui eu vou plantar a nova cidade. Qual o nome que ele vai dar para a nova cidade? Constantinopla, em homenagem ao homem mais bonito que ele conhecia, a ele próprio. Enquanto ele está construindo o seu palácio em Constantinopla, ele foi morar numa cidade próxima chamada Nicéia. E aqui em Nicéia, ele falou: olha, desse jeito meu império vai embora, porque o caminho para consolidar o império depende da igreja. Ele convocou em 325 um concílio para se reunir na cidade de Nicéia. Pagou a passagem, pagou a hospedagem, disse que ia ter pensão completa no melhor hotel de Nicéia, e os bispos vieram. Como não tinha e-mail, comunicação era meio difícil, nem todos vieram. Tinha alguns que não sabiam ler nem grego nem latim, não entenderam o que estava escrito na carta, não vieram também. Mas se reuniram em Nicéia 318 bispos. 318 bispos para discutir a heresia, não só isso, mas principalmente a heresia do Ário. O Ário não podia ir para o concílio, porque ele não era bispo. O Eusébio de Nicomédia, que já tinha se
se tornar bispo, é o que vai representá-lo lá no Concílio de Nicéia. Aí o Concílio de Nicéia vai debater várias coisas. Entre as coisas que vai debater se Jesus Cristo é Deus ou não. Constantino. O Constantino organizou a reunião, ele presidiu a reunião, e em alguns assuntos ele disse qual que seria a solução. Por exemplo, um dos assuntos fora este é assim: quem é que vai ser o juiz dessas causas? O Constantino fala: olha, quem vai decidir isso vai ser o bispo Alexandre. Tanto é que foi o bispo Alexandre que fazia oposição ao Ário, que presidiu o tribunal que condenou o Ário. O Ário perdeu. O Ário, o Nicomédia e outros que estavam do lado, eles tinham vários do lado dele, perderam na votação. Então a doutrina de Cristo foi estabelecida. Aí eles geraram um credo, chamado Credo Niceno. No nosso inário não tem, né, o Credo Niceno? No inário de antigamente tinha o Credo Niceno. Deixa eu ver qual que a gente tem. A gente só tem o Credo Apostólico. Pega uma folha aqui só para vocês conhecerem o Credo Niceno. Passa aí, pega um e passa para os outros. Eu acho que não vai dar para todo mundo. Os casais Niceno, da cidade de Nicéia. Aqui no finalzinho do século III, lembra o poder dos bispos que tinha crescido com o Cipriano? Eles tinham criado, não sabe quem, mas possivelmente os bispos tinham criado o chamado Credo Apostólico. Eles estavam tentando dizer: o que a gente crê? Então a doutrina dos apóstolos é por isso que eles chamaram de Credo Apostólico, que é o que a gente tem nos nossos cenários aí, o Credo Apostólico. Gente, o resultado da doutrina de Nicéia, sobre Cristo, foi o primeiro grande passo para a cristologia que nós temos hoje. Eu sei que aí a gente chegou então na cristologia de hoje. Começamos a chegar. Note, a primeira coisa que você deve notar aí no texto é o quanto a cristologia tinha importância, era uma doutrina importante para ser discutida. Você vê no quanto se escreve sobre Cristo, que é essa parte do meio aqui, e o quanto se escreve sobre Deus e sobre o Espírito, e sobre a igreja. Então eles definem 4 coisas aqui: Deus, Cristo, Espírito Santo e a igreja. Dá para notar a importância que eles davam para a cristologia, que é o que eles creem? E em um Senhor Jesus Cristo. Olha só como eles escolheram as palavras: o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Lembra da eternidade? Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdade. Olha as afirmações contra a doutrina de Arius. Gerado, não feito, ele não foi criado. Ele usa a palavra gerado com outro sentido, outra parede, de uma só substância com o Pai. Então ele não é diferente do Pai, ele é Deus da mesma natureza do Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, e qual por nós homens e por nossa salvação desceu do céu. Aqui você está vendo uma construção. O resultado dessa construção teológica é o quê? É a afirmação de Cristo é Deus, foi Ele que nos fez, Ele é o nosso Salvador. Porque eu achava o seguinte: nós não somos salvos por Cristo. Cristo que Ele fez foi só nos libertar do pecado para que a gente pudesse praticar boas obras. Então, no credo do Senhor, nós somos salvos pela morte de Cristo. Vamos continuar. Desceu do céu, foi feito carne, olha, a afirmação aqui para o grego, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos, ele padeceu e foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras. Aqui já é uma afirmação das Escrituras, se reportando ao Novo Testamento como palavra de Deus.
Subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá. Então, assim, a doutrina cristológica começou a ser resolvida. Começou a ser resolvida. O concílio de Nicéia, o primeiro concílio, a gente chama de primeiro concílio de toda a igreja. Os bispos de vários lugares vieram e definiram. Eu preciso dizer algumas coisas importantes. Gente, para nós presbiterianos hoje, é estranho a gente ouvir dar esse poder todo para os bispos. Mas isso teve um período que foi muito importante. Deus usou, apesar disso depois ter sido distorcido, não havia papa aqui ainda, tá? Não havia papa aqui ainda. Daqui a pouco vai aparecer. Mas assim, foi muito importante para a gente construir essas doutrinas que hoje nós cremos. Deus usou esses eventos históricos para que isso viesse a acontecer. Outros eventos históricos vão acontecer. Sabe por quê? Nicéia não resolveu tudo. Caio continuou vivo. E o Ario era um cara persistente. Ele continuou falando das ideias dele, ele continuou propagando as ideias dele, e as ideias dele continuam tendo muita aceitação. Ele foi afastado da igreja, excomungado da igreja, mas mesmo assim ele continuou se declarando cristão. Criou-se uma igreja ariana, pessoas ligadas à doutrina diária, né? A doutrina diária, a doutrina do presbítero Ario, né? Então será necessário um novo concílio. Agora na cidade de Constantinopla. Nós vamos falar disso na próxima aula. Aí na próxima aula nós vamos ver a formação de um segundo credo. Era um credo igual ao de Nicéia, sim, se você quiser pesquisar, mas era um credo niceno, Constantinopolitano. Era a afirmação das decisões de Nicéia em Constantinopla. Aí você vai ver esse mesmo credo de Nicéia mais expandido, mais detalhes, muito mais. Mas a discussão vai continuar. Aí a semana que vem a gente vai fazer, semana que vem não. A minha aula vai ser só na outra. Essa é uma aula um pouco mais cheia de detalhes. Na semana que vem, só a parte histórica. Aí na outra, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar as razões bíblicas para este credo niceno que vocês têm em mãos. De que jeito ele pode ser reconstituído a partir de textos bíblicos? Já que nesta época, para afirmar doutrinas, eles tinham que voltar à Bíblia. Aí vocês vão ficar mais felizes, que a gente vai abrir a Bíblia e vai ver a construção teológica de Nicéia a partir da Bíblia. Tá? Tudo bem aí, gente? Todo mundo continua crente? Tá bom. Alguma pergunta? Pastor, por que o credo de Nicéia? Por que o credo de Nicéia? O senhor vai falar que teve outro já, certo. afirmou em nós, mas por que o nosso, na nossa Bíblia, Só uma história. e não tem o de Nicéia? Ou esse não, nós reformados aceitamos o credo de Nicéia. Nós olhamos para ele conforme as Escrituras e achamos que as doutrinas que eles afirmam são doutrinas factíveis. Aí antigamente tinha o credo niceno no nosso uninário, mas aí foi retirado porque, primeiro, que a gente usa muito pouco, segundo, que tinha gente que achava que a gente era católico por causa do credo niceno. Mas é só por isso. Tá bom. Primeiro complicado, a igreja nasceu com uma figura tão bizarra como Constantino. Não nasceu de Cristo. Nasceu com Constantino. Mas Deus usou Constantino. É uma figura bizarra, porque é um cidadão sanguinário, é um cidadão que a história prova de que ele usurpou, atropelou. Ele foi sanguinário, né? Não foi. E aí você vê que a raiz do cristianismo tem a ver com a figura. Não, mas se você voltar nas Escrituras mesmo,
vamos pensar em Ciro, o persa. Ciro, o persa, não é um cidadão bonzinho, bom caráter, mas foi ele que mandou o povo voltar para a terra e patrocinou a reconstrução do templo. Deus é o Senhor de tudo. Ele usa quem Ele quer. A doutrina bíblica, mesmo as escrituras, pegando só o exemplo de Ciro, mas houve outros, porque para sustentar o povo de Israel, eles não morreram de fome, Deus usou Faraó também, usou Potifar. Assim, lógico, nós não estamos, que Constantino depois se tornou santo em alguma tradição cristã, nós não estamos patrocinando a santificação de Constantino, mas dizendo como Deus controlou a história. Deus controlou a história. A perseguição da igreja, lá já no tempo dos apóstolos, serviu para espalhar o povo. Deus usou, por exemplo, Pôncio Pilatos para crucificar Jesus, não é? Usou Pôncio Pilatos para crucificar Jesus? Mas isso é parte da história. Deus usando a história. Eu concordo com você. Só que a gente não deve definir a beatificação de um homem como Constantino, mas também a gente não pode omitir-se e dizer o seguinte: Deus usou esse padrão histórico. Eu acho que esse é o foco. A história do cristianismo tem a ver com essa pessoa? Tem, mas tem antes a ver com o poder de Deus e a graça de Deus, usando até situações bizarras e homens assim. Deus podia ter feito de outro jeito? Eu até acredito que sim. Deus podia fazer do jeito que Ele quisesse. Mas talvez até para a gente não achar, não se tornar um povo tão autossuficiente, Deus usou certos instrumentos que nos deixam um pouco humilhados, envergonhados, que tenha sido necessário ser assim. Tá? Eu penso assim, meu irmão, é só não entrar para o caminho da ideologia. Por isso eu gosto de você, o escolou a Deus anula, o escolou para Deus anula. Mundo de Balaão, mas Eu prefiro muito mais olhar a cristologia pela nula do que por Constantino. Não, a cristologia depende de Constantino, se Ario ganhasse e todo mundo apoiasse, a minha opinião é que ele ia falar: ótimo, o importante é ter alguém que ganhe para todo mundo ficar junto. Ele tinha, para mim, a minha avaliação é que ele tinha um interesse muito mais político do que religioso. Nunca acreditou, nunca quis acreditar. Ele só foi ser batizado no ano 330 e pouco. Eu não acredito que ele tenha sido um cristão. Só foi usado por Deus para patrocinar. É aquela história, já viu aquela história da senhora que estava orando para Deus? Ela não tinha nada para comer. E ela orou para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor seja providente. O Senhor me alimente hoje, eu não tenho nada para comer. Aí o diabo estava perto, ouviu. Falou para o demônio: pega uma cesta básica para mim. Aí ela mal terminou de orar, bateu na porta. Aí chega um homem e falou: olha, eu trouxe uma cesta básica para a senhora. Ela: louvado seja Deus. Espera lá. A senhora não quer saber quem foi que mandou essa cesta básica para a senhora? Falou: não importa. Deus manda até o diabo obedece. Deus usa o instrumento que quer. Ele é Senhor da criação. E até o mal, se Ele quiser, trazer a mim como Ciro persa, como os assírios, os mesopotâmios, para corrigir Israel, como Pôncio Pilatos. Bom, de qualquer maneira, chegamos nesse ponto aí, o ponto em que a igreja está se organizando. Constantino vai fazer alguns outros males, que aí ele vai patrocinar um bispo da conferência dele para ser o bispo dos bispos, o super bispo. E aí ele vai gerar uma ideia, e depois vai se tornar a ideia de papado, que vai sair lá de prisão. Tá bom? É isso aí, gente. Valeu. Obrigado pela atenção.